Meu amigo Rafael, bem-vindo. Beth, bem-vinda. Ricardo, bem-vindo. Doutora Oi, Alessandra, Rodrigo. boa noite. Tudo jóia? Tudo Boa bem? noite. Você Tudo tá... bem? Boa noite. Você está me ouvindo bem? Está me Tô te ouvindo ouvindo bem? bem. Tô sim. Que ótimo. Também. Estou lhe ouvindo bem também. Doutora, é uma honra grande para o diálogo aberto recebê-la, doutora. Obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Obrigada a você. É uma honra também estar aqui. Doutora, para iniciar a nossa conversa, eu tenho aqui uma breve biografia sua que eu vou ler, por gentileza, tá? Tá jóia. A nossa convidada especial de hoje é a doutora Alessandra Vilas Mendes. Ela é médica, especialista em clínica médica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora de clínica médica e semiologia médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto até 2013, preceptora do ambulatório da residência da clínica médica da Policlínica Piquet Carneiro, também até 2013, preceptora do ambulatório de risco cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto, até 2013, atuou no Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José até 2014, rotina da unidade semi-intensiva do Hospital Copa Dó 2014, rotina da Clínica Médica do Hospital Copa Dó 2014 a 2017, quando passou a se dedicar amplamente à sua clínica privada, preceptora dos residentes da Clínica Médica do Hospital Copa Dó 2014 a 2019, coordenadora do ambulatório da residência médica de clínica médica situado no Hospital Quinta Dó até janeiro de 2019. E a doutora tem como objetivo exercer medicina de ponta humanizada, entendendo o paciente como um ser. Doutora Alessandra, para iniciar, Olá. iniciar a nossa conversa, nós acompanhamos aí, o Brasil superou aí mais de 1 milhão de casos, né? Certo. E eu tenho acompanhado muito especialistas na área, inclusive Uhum. temos tido diversas lives também com especialistas, e muitos deles reclamam a falta de uma estratégia Uhum. do plano federal nesse combate à pandemia. O que, é que a senhora pode Uhum. dizer, doutora Alessandra? Complexo, né? Nós sabemos que temos que voltar a viver, né? Em vários sentidos. A economia está sentindo muito, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Mas acho que aqui o nosso Brasil é mais heterogêneo e temos muitas pessoas com uma vulnerabilidade social importante, né? Então, pensar na parte econômica é fundamental. Não dá, não, geralmente existe essa visão dual, né? Ou é a saúde ou é a economia. E nós somos seres humanos integrais, né? Essa é a palavra que eu gosto de usar, de olhar o ser como um indivíduo integral. Nós somos seres biopsicossociais, né? Então, tem a questão orgânica do corpo que a gente precisa se preocupar, tem a socialização e tem o psicológico. A gente sabe que os problemas psicológicos aumentaram muito, os transtornos mentais estão vindo com alta incidência e a gente não sabe o que vai aparecer daqui para frente também, né? Resultado do que está acontecendo agora. Violência doméstica aumentou, as tensões, né, entre as famílias também aumentaram com o fato de você conviver num ambiente fechado por mais tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho que nós, como cientistas, fomos colocados num primeiro momento como ditadores do isolamento social pela saúde, mas tudo isso tem que ser visto também. Até porque nós temos visto muita gente morrendo
sem ser por Covid-19, mas secundário à pandemia do Covid-19, né? Então, isso é muito claro com os casos de infarto, por exemplo. Muita gente não procura o hospital com dor no peito. Antigamente, a gente tinha um tempo aí de 1 hora e meia entre o indivíduo sentir dor no peito e procurar emergência médica. Hoje, ele demora mais do que 247 minutos para chegar no hospital. E os atendimentos domiciliares de parada cardíaca nos Estados Unidos dobraram. Então, quanta gente não está morrendo em virtude da Covid-19, mas não por Covid? Eu acho que a gente tem que ter, sim, um plano de reabertura, mas esse plano é muito frágil no Brasil ainda. Você quer que eu cite o que eu acho ideal como plano de reabertura? Vai me dizendo o que você quer que eu fale, para eu não me alongar muito. Por gentileza, eu gostaria. Qual um plano que, na sua visão, seria importante ser adotado? Certo. E eu quero agradecer aqui a presença da secretária da Fazenda do Estado do Ceará. É uma grande mulher, uma grande gestora que nós temos aqui no Estado, doutora Fernanda Pacobaíba. Muito obrigado pela presença, doutora Fernanda. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com você também. Secretário Executivo de Turismo de Fortaleza, Érico Vasconcelos, entrando aqui. Obrigado também pela presença. Maravilha. Depois eu quero ir aí, hein? Depois eu quero ir aí, que eu gosto muito dessa terra maravilhosa. Mas sem máscara, né? O dia que a gente tiver vacina. O que a gente... Ninguém sabe a resposta correta disso, sabe, Rodrigo? A OMS fala uma coisa, o CDC fala outra. Eu vou te falar o que o Colégio Americano, né, American College of Physicians, que eu faço parte, fala e que vai ao encontro das coisas que eu acredito também. Até a primeira coisa, e a gente não tem isso no Brasil, é você ter teste molecular para todos os sintomáticos, né? Então, teste molecular é o PCR, né? Aquele que o suave nasal, aquele cotonete grande que você coloca no nariz e colhe e que detecta diretamente o vírus. Então, para você ter um plano de flexibilização, que eu não gosto de usar a palavra reabertura, que parece que assim, acabou o problema, vamos reabrir, né? E soa assim para muita gente, então acho que a flexibilização é o novo normal, é isso. Primeira coisa, ter teste para todo mundo. Porque uma vez você identificando os sintomáticos, testando e afastando eles, é o maior critério de segurança. O segundo é você testar não só o sintomático, como também o contactante do sintomático. Exemplo, você teve sintoma na sua casa, você deve ser submetido ao PCR e todos os indivíduos que convivem naquela casa com você também devem ser submetidos e entrarem em isolamento com você, né? Até o resultado dos testes e tudo mais. Então, a primeira questão, a primeira prioridade é ter teste para todo mundo. Dos doentes, dos sintomáticos. A segunda é ter teste para todos os assintomáticos, mas com grande risco de transmissão. Exemplo, nós médicos, né? Todos nós médicos, para atuarmos no mundo ideal, deveríamos ser submetidos a um exame de PCR a cada 14 dias, considerando que, assim, do momento que você se expôs ao vírus, você tem 14 dias para manifestar a doença, esse é mais ou menos o tempo de incubação. Se todo médico fizer um PCR a cada 14 dias, a gente tem certeza que aquele agente ali, certeza nem dá para ter, mas mais próximo da certeza que aquele indivíduo não é um agente transmissor da doença. É o que a gente vê acontecer em algumas instituições particulares, por exemplo, no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos também, que se intitulam Covid-free, ou tentam trazer essa segurança para o paciente que precisa fazer um tratamento não relacionado à Covid e que não quer ter contato com outros pacientes com Covid. Essa é uma das coisas que faz. Então, o médico deveria ser testado, aqueles trabalhadores que estão na lida diária, bancários, pessoas que entregam comida, esse seria o mundo ideal. E o terceiro momento é você fazer sorologia de toda a população, né, que são os anticorpos, XGM, IgG, para ver quem de fato já se expôs, já teve contato com o vírus, para você ter um inquérito e ter noção do que você está lidando na sua população.
Esse seria o básico, a gente não está nem perto disso ainda. Doutora, nós temos aí um caso bem sucedido que foi lá na Nova Zelândia, né? Deu uma cortada aqui. Deu Agora uma cortada voltou. aí, doutora. Voltou? Voltou, né? Pode para mim. Doutora, nós temos um caso bem sucedido que foi lá na Nova Zelândia, né? Eu quero dizer aqui para os seguidores que estão nos acompanhando, se quiserem enviar alguma pergunta aqui para a doutora Alessandra, pode enviar que nós encaminhamos aqui para a doutora. Então, doutora, a Nova Zelândia, um caso de sucesso lá, assim, foi que realmente ela testou bastante, né? Uhum. A gente não tem dúvida que essa é a melhor estratégia, entendeu? Diante de uma doença que não tem tratamento efetivo ainda, né? A gente não sabe a droga que de fato trata a Covid. A gente só tem tratamento de suporte até agora. E não tem uma vacina, a gente só vai conseguir controlar a infecção quando você tiver a história da imunidade em rebanho, ou seja, mais de 70%, 90% da população já tiverem tido contato com a doença, o que a gente sabe que seria uma tragédia, ou essas pessoas forem vacinadas. Aí sim a gente vai ter tranquilidade. Então, enquanto não tem vacina e não tem tratamento, o que a gente precisa é tirar os indivíduos doentes de circulação, porque a gente precisa impedir que o vírus continue circulando. Para você ter uma ideia, a gente usa um conceito chamado R0. R0 é a capacidade que um indivíduo infectado tem de contaminar outros indivíduos na sociedade, né? E isso leva em conta a infectividade do vírus em si e o comportamento social daquela população, tá? Se eu coloco um vírus com alto poder de infectividade, mas num indivíduo sozinho, numa ilha, com mais ninguém, ele não vai infectar ninguém, não vai gerar uma epidemia ali. Agora, se eu coloco esse indivíduo dentro de um shopping ou de um navio com vários, ou um show, é óbvio que esse R0 vai aumentar, certo? O R0 do influenza, por exemplo, um indivíduo consegue infectar cerca de um indivíduo e meio. Já o R0 do Covid é de cerca de 2 a 4 indivíduos. Um indivíduo consegue infectar 2 a 4 pessoas em situação normal, sem isolamento social. Essa é uma outra medida que a gente usa para reabertura ou flexibilização. No momento que uma sociedade, né, uma cidade, que seja um município ou um estado, tem um R0 menor que 1, eu estou apto a gerar reabertura. Isso a gente também não tem esses dados aqui no Brasil. Certo. Doutora Alessandra, mandar um abraço aqui para a doutora Cristiane, advogada, está nos assistindo lá direto de Barcelona, na Espanha. Obrigado, doutora Maravilha. Cristiane. Um abraço. Doutora, com relação à genética, a genética, assim, tem pessoas que têm o vírus, mas assim, não tem sintoma nenhum. Outras, a genética, ela é um fator preponderante nessa questão? Então, Rodrigo, saiu agora um estudo no New England Journal of Medicine, que é a maior revista médica do mundo, que fala sobre o maior risco em indivíduos com o tipo sanguíneo A, como se eles tivessem maior risco. É um risco menor, eu tenho que ler esse estudo, eu ainda não parei para lê-lo novamente, mas tem se falado muito sobre isso. O que a gente vê na prática até agora não é muito relacionado à genética, mas mais com comportamento, né? A gente sabe características fenotípicas, assim, que é a junção da genética do indivíduo mais os fatores ambientais. Então, a gente vê a doença ser pior nos indivíduos idosos, com comorbidades. Antes a gente achava que estava muito relacionado aos indivíduos hipertensos. Hoje a gente sabe que não é só a hipertensão como um fator que está levando a outras coisas junto, né?
Então, diabetes, doenças pulmonares e no jovem o que a gente vê muito é obesidade. Raramente você vê um jovem grave que não tenha comorbidades ou obesidade. Certo. E, doutora Alessandra, nós estamos acompanhando, não é, um processo de interiorização da pandemia, né? Isso. As capitais, elas foram inicialmente atingidas e, Uhum. nós acompanhamos um estudo que somente 25% dos municípios de cidades interioranas têm UTI, tem leitos para casos mais graves. Então, isso é Uhum. preocupante, né, doutora? É bem preocupante, Rodrigo, porque assim, a gente sabe que a Covid ela foi importada, né? Então, vem lá da Ásia, vai para a Europa e vem para a América de pessoas que estavam passando as férias na Europa. Muito provavelmente veio na época do carnaval, o pessoal que foi passar o inverno na Europa e vem para cá. Então, a doença entra pelas capitais, onde você tem um nível de renda maior, pessoas que fazem mais viagens internacionais, né? E começa a entrar no interior. Aqui no Rio, nós somos muito privilegiados, porque não só no Brasil, mas diante do mundo todo, nós somos um dos lugares no mundo que mais tem leitos de terapia intensiva. Eu até acho que talvez nós recebamos pacientes do interior no Rio quando isso começar a caminhar com mais força para o interior. Porque não acho que o interior, assim, nenhuma cidade no mundo estava preparada para a Covid-19, né? Nem as grandes capitais. O interior, muito menos. Doutora, mas assim, no Rio de Janeiro aí, é, Uhum. nós temos acompanhado que a taxa de letalidade é alta. Por que isso? Por que que a taxa de letalidade é alta? Eu acho que depende muito da vulnerabilidade social, Rodrigo. Isso a gente não vê só aqui no Brasil, a gente vê muito nos Estados Unidos também. Muito tem se discutido sobre a questão se os negros morrem mais, tem relação com a raça negra. Não tem relação com a raça negra geneticamente falando, tem a ver com a vulnerabilidade social dessas pessoas, que geralmente vivem em áreas mais precárias, áreas em que você tem maior contato entre as pessoas, com menos capacidade de higienização, medidas sanitárias piores e pior acesso à saúde. Assim, diante de uma doença em que o tratamento de suporte é o fundamental, o que você precisa é de um sistema de saúde muito bom. E a gente sabe que essas pessoas não têm acesso ao melhor sistema de saúde possível que elas mereceriam. É essa a questão. Doutora Alessandra, nós estamos acompanhando uma discussão no Senado Federal agora que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Isso as crianças com um tablet na mão e o pé na lama. Então, isso é altamente preocupante, né? Assim, torna uma população muito vulnerável, né, doutora? O que a senhora Sim. pode dizer um pouco sobre isso? No início da pandemia, né, lançaram uma charge que eu achei muito interessante, que era a peste negra sentada conversando com a gripe espanhola e com o vírus da Covid-19, né? E o vírus da Covid-19 falava para elas que, teoricamente, tiveram uma letalidade maior do que a Covid até então, dizendo que ele não veio matar as pessoas por matar, mas ele veio ao mundo para mostrar a deficiência do sistema de saúde. E é bem isso, né? A Covid só mostrou a vulnerabilidade social que muitas pessoas enfrentam e que os indivíduos que estão numa camada mais privilegiada da sociedade nunca se sentiram vulneráveis, porque uma vez tendo o sistema particular funcionando,
Não me importa se as pessoas estão morrendo aos montes de HIV ou de diarreias ou síndromes infecciosas totalmente contempladas com vacina. Mas do momento que o meu sistema de saúde particular começa a se tornar impactado e eu possa precisar do sistema público também, isso passa a me incomodar. Então, eu acho que é isso. A gente já vive uma situação de miséria de saúde há muitos anos, né? Mas agora a Covid escancarou isso para aqueles que não tinham olhos para esse lado da sociedade. Doutora, quem entrou aqui na live foi também uma grande mulher cearense, ela, uma empresária, ela é presidente do Ceará, do Visite Ceará, é o nosso Convention Bureau aqui do Ceará, um grande parceiro do nosso turismo. Então, a Ivana Bezerra é uma das mulheres cearenses admiráveis que nós temos aqui na nossa terra, doutora. Ivana, eu quero viajar para o Ceará quando isso passar, hein? Quero conhecer as maravilhas do Ceará. Com certeza. O convite está feito já, doutora. Maravilha, doutora, eu vou aí te conhecer. Com certeza. Doutora, chegou uma pergunta aqui da seguidora Silvia Aquino. A Silvia pergunta, doutora Alessandra, o que a senhora acha de tomar remédio para verme? Não acho que vale a pena. Não tem nenhum estudo que mostre que eles foram efetivos, né? Tanto ivermectina como nitazoxanida, eles foram testados, eles têm efetividade in vitro, né? Então, eu sempre brinco, eu falo de uma forma jocosa, às vezes, com as pessoas, assim, o álcool também tem capacidade de matar o vírus in vitro, o detergente também tem, o lisoforme tem, mas ninguém toma lisoforme, porque uma coisa é in vitro, outra coisa é in vivo, é você tomar o remédio fazer mal ao vírus e não fazer mal às suas células. Então, esses remédios até hoje não provaram nenhuma superioridade às outras terapias comuns ou de suporte. Então, não acho que tenha que tomar. E, teoricamente, assim, qualquer remédio só vai fazer seu efeito quando tiver em contato com o bicho no corpo. Então, muita gente me pergunta se deve tomar os remédios como uma vacina. Não, isso absolutamente não está recomendado. Certo. Doutora, você disse que vem aqui ao Ceará, a seguidora aqui, a Beth, disse que vem também. Venha, Beth, o convite está feito também. Doutora, eu tenho acompanhado nessa flexibilização, nessa retomada, os especialistas falarem na questão da contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? A contaminação cruzada? Eu não sei o que... Me fala o contexto, Rodrigo, sobre o que você leu de contaminação cruzada, porque esse termo a gente usa para diversas coisas, mas... Você sabe não, eu não peguei o contexto, não. Eu peguei só essa palavra assim que me chamou a atenção. Entendi. Eu acho que o que eles querem dizer de contaminação cruzada é isso, né? É a capacidade, o vírus ele só é transmitido de pessoa para pessoa. Na maioria imensa das vezes, pela tosse, pela fala, pelo espirro, num indivíduo que está a menos de 2 metros de distância de você e que não tem proteção, né, de barreira, uma máscara para proteger que aquelas secreções te atinjam. E ela atinge você ou no olho, nariz ou boca. E a outra forma é através de fômites, que são as mesmas secreções que caem no ambiente, o indivíduo coloca a mão e leva também ao olho, boca e nariz. Então, essa transmissão é a transmissão que acontece em qualquer momento que a gente vá, em qualquer lugar que a gente vá se expor. Em relação ao novo normal, eu acho que da mesma forma que depois do HIV não existe falar em sexo seguro sem ser com camisinha, com dispositivo de proteção, enquanto a gente não tiver vacina e tratamento efetivo, a máscara vai virar nosso dispositivo também. Vai ter que usar máscara o tempo todo a fim de não
ter esse tipo de contaminação. E as medidas de higiene, higiene das mãos e etiqueta respiratória. Doutora, chegou uma pergunta aqui do seguidor Francisco Dias Júnior. Ele pergunta, doutora, a pessoa sendo infectada uma vez, pode ser infectada uma segunda vez? Então, o que a gente viu até agora, a gente não tem visto nenhuma pessoa ser infectada pela segunda vez, só que lembrar que a gente tem pouco tempo de doença, né? Pensar que a doença nasceu em 31 de dezembro de 2019, lá em Wuhan, a gente não tem nem 6 meses de doença. Então, a gente não sabe por quanto tempo nós somos protegidos, certo? O indivíduo, uma vez tendo a infecção, ele promove anticorpos, e enquanto ele tiver esses anticorpos, ele teoricamente está protegido. Mas se esses anticorpos começarem a baixar e ele for novamente exposto ao vírus, pode ser que ele se reinfecte ou não. A gente não tem essa resposta. Em sendo assim, nós devemos sempre continuar nos protegendo, que é a pergunta que sempre fazem. Eu tenho GG positivo, agora posso sair tranquilo? Né? Posso, que nem paciente que faz vasectomia, agora eu posso fazer sexo que não vou engravidar ninguém? Não, continue se protegendo, porque você ainda pode pegar doença. Então é a mesma coisa aqui, continue se protegendo, porque nós não sabemos se você pode se reinfectar. Doutora, chegou uma pergunta aqui do seguidor Átila Peixoto. Ele pergunta, a pessoa que está imune, qual o tempo que ela fica imune, doutora? É isso, não sabemos. É Átila, né, que perguntou. Nós não sabemos ainda. Tem um estudo chinês em relação ao SARS-CoV-1 que mostrou que os indivíduos começavam a produzir IgG a partir ali do 21º dia, o pico de produção do IgG era ali em torno do 4º mês, e essa IgG durava cerca de 16 meses. Então, a gente acredita que, sendo o SARS-CoV-2 um vírus muito parecido com o SARS-CoV-1, que a gente pudesse extrapolar isso. Mas já tem dados entrando aí que talvez esses anticorpos caiam, inclusive, antes do 4º mês, ali pelo 3º mês. Doutora, tem outra pergunta aqui. O IgG positivo, a partir de qual taxa? Depende do laboratório, porque isso aí é uma taxa determinada por cada laboratório, entendeu? O laboratório vai dar o ponto de corte e ele vai dizer, a partir daquele ponto de corte, se é reagente ou não. Mas, independente do laboratório, nós não sabemos qual o valor de IgG protetor. Nem eu, nem o laboratório, nem ninguém sabe isso até agora. Certo. Doutora Alessandra, estão falando aí muito na questão da dexametasona. Certo. O que a senhora pode falar sobre esse medicamento? Certo. A dexametasona é um corticoide, né? É um anti-inflamatório esteroidal, uma droga usada na prática médica há muitos anos, muito boa a curto prazo, mas insegura a longo prazo, porque causa vários efeitos colaterais. Os corticoides são muito amigos dos pneumologistas há muitos anos. A gente trata na exacerbação da asma, da doença pulmonar obstrutiva crônica, tipo efizema. Então, são drogas que nós amamos fazer. Pensando na fisiopatologia da Covid-19, em que a gente vê os pacientes que ficam graves, geralmente ficam na 2ª semana e fazem um quadro de hipoxemia, baixa de oxigênio por uma inflamação importante pulmonar, na vigência de nós não termos outras drogas efetivas antivirais, muitos de nós lançamos o uso de corticoides. Na nossa prática diária, nós não usamos geralmente a dexametasona, usamos o solumedrol, metilprednisolona, que geralmente é uma forma venosa e que nós administramos mais para doenças pulmonares. E o que a gente vê na prática é que isso mudou o cenário bastante da doença. Esse estudo Recovery, que está em andamento, da Universidade de Oxford, ele está comparando vários tratamentos. Então, ele compara hidroxicloroquina com tocilizumab, azitromicina, a dexametasona, e toda vez que um estudo em medicina ele começa a mostrar que um dado está despertando muito, ele tem que
alertar a comunidade que ele está vendo uma coisa muito diferente. E o que aconteceu é que eles estão vendo com o braço da dexametasona que os pacientes reduziram muito a mortalidade, soberanamente aqueles que estavam em ventilação mecânica, o que trouxe essa felicidade para nós da comunidade científica, mas a gente ainda precisa de dados mais robustos. Mas isso com certeza vai dar mais respaldo aos médicos que, vamos dizer assim, são menos de vanguarda para usar terapias que ainda não estão chanceladas por estudos grandes a começarem a usar a droga. Doutora, chegou uma pergunta aqui de um pai preocupado com a filha de voltar às aulas. Ele está perguntando, doutora, a senhora como médica, qual a sua análise sobre o retorno às aulas? Eu acho bem complexo, assim. Eu tenho uma filha, eu vou falar como médica e vou falar como mãe, né? Eu tenho uma filha de 3 anos que certamente está sentindo muita falta da escola. Me preocupo com o aspecto psicossocial dela, certamente ela está impactada, mas como sociedade, como eu lhe disse lá no início da live, colégio é uma aglomeração, por mais que, né, a gente veja na Europa, as pessoas estão dando aula em locais abertos, eles colocam quadrados para as crianças ficarem, o que é até uma coisa complexa também, né, psicologicamente falando, as crianças estão ficando em quadradinhos, assim, a pelo menos distância de 2 metros das outras. Se isso é possível funcionar, como isso vai funcionar, eu não sei. Eu vou te dizer que como mãe, não pensando na doença, eu adoraria que a minha filha voltasse à escola, porque ela precisa. Eu acho que as crianças estão sentindo muita falta disso. Mas eu não acho seguro. Não acho seguro porque as crianças geralmente são assintomáticas, são elas os maiores veículos, né? Se a gente pensar que 44% das transmissões do vírus ocorrem em indivíduos assintomáticos e as crianças são mais assintomáticas, eu acho que elas vão passar entre elas, vão passar para as suas famílias, vão passar para os seus professores e vai ter um novo pico da doença. Mas isso é uma coisa da cabeça da Alessandra. Eu acho isso. Eu não vejo, diante do cenário que a gente está olhando, uma grande possibilidade de retorno à atividade normal até o final do ano. Para crianças maiores, talvez até seja viável você dar uma aula num ambiente aberto, com máscara, com uma face shield, com o professor lá na frente. Mas uma criança de 3 anos, você falar para ela que ela não pode abraçar o amiguinho, que ela não pode pegar o boneco e enfiar na boca e pegar a colher do... Eu acho um pouco inviável praticamente, sabe? E sem vacina eu acho impossível. Doutora, uma pergunta aqui da Ana Botelho. Ela pergunta, doutora, o ar-condicionado central é um agente transmissor? Olha, Ana, não é um... A gente não tem como dizer, é um agente transmissor. A gente sabe que para todas as doenças infecciosas, você está num ambiente fechado é diferente de estar num ambiente aberto. Você está num local que você tem um sistema de ar-condicionado central, você vai compartilhar aquele ar com diversas pessoas que estão sendo mantidas no mesmo ambiente ventilado daquele ar. Sim, não é um agente transmissor, mas é um agente que não contribui com a diminuição da transmissão, né? Vamos dizer assim. Certo. Uma outra pergunta aqui da seguidora Neísia. Ela pergunta, doutora, tem algo que se pode tomar como preventivo? Não, só fé. Fé, coragem, boa alimentação, exercício físico, coisas que funcionam para as outras doenças em geral. Você se cuidar, ter bom sono, cuidar da sua saúde, comer muita fruta, comer muito legume. Agora, tem alguma vitamina específica? Tem alguma fórmula? Tem algum remédio? Alguma vacina? Não, até agora não. Doutora, infelizmente, assim, o que a gente vê é muito... inclusive o seguidor Francisco Dias Júnior, ele diz que o mais complicado desse momento é que tem muito achismo, né? Assim... Muito. Né? Isso complica, né?
Complica. A nossa medicina hoje é uma medicina baseada em evidência, né? Então, a gente pega vários dados, junta, compila, analisa e aí chega a uma conclusão. Frente a uma doença que surge em 6 meses, a gente não tem tempo para isso. Então, muita coisa vai no empirismo. Mas só lembrando que essa forma de medicina foi feita desde que o homem existe por mais tempo possível. Então, não é uma coisa tão horrorosa assim. É porque tudo agora é evidência. Mas a imensa maioria dos médicos que existiu até hoje funcionou muito tempo no empirismo. Então, é só para também acalmar um pouco o coração que bom senso também funciona nessas horas. Doutora Alessandra, eu vou lhe fazer agora a pergunta do milhão. Diga. Doutora, 2020, teremos essa vacina, doutora? Olha, a gente está apostando que sim, né? Quando a gente pensa em vacina, a gente sabe que pelo menos em situações normais, né, de temperatura e pressão, uma vacina demora uns 2 anos para aparecer. Porque importante, às vezes a população fica assim, mas caramba, está demorando, já tem 6 meses para produzir uma vacina. Lembrar que em medicina, a primeira coisa que a gente aprende é não causar dano. Primeiro, não causar dano. Então, o paciente ele pode morrer da doença, mas ele não pode morrer do tratamento que você está fazendo para ele, entende? Para tratar aquela doença. Então, se você imaginar que a gente está diante de uma doença que 80% dos pacientes não vão ter grandes problemas, vão ter formas leves a moderadas, só 15% vão precisar do sistema de saúde hospitalar e só 5% vão entrar na UTI, a gente está querendo beneficiar muito esses 5%. E vacina é um método em massa. Eu preciso vacinar pelo menos 90% das pessoas para garantir o desaparecimento de uma doença. Então, eu tenho que ter a certeza e a segurança de que algo vai fazer, não vai fazer de jeito nenhum mal a 100%, 90% das pessoas para 5% se beneficiarem muito. Entende o tamanho disso? Então, assim, é uma coisa que você vai ter que aplicar. Imagina em 6 meses você garantir que uma substância pode ser aplicada em milhares de pessoas com diversas doenças, de diversas idades, sem ter tempo de olhar. Porque muitas vezes o que a gente faz em medicina é você dar um remédio, os médicos mais velhos, até conservadores, às vezes falam, né, quando a gente era residente, olha, quando uma droga sai no mercado, minha filha, não prescreve. Deixa os médicos mais jovens prescrever e a gente vê o que acontece e depois a gente passa a prescrever. Imagina você descobrir uma vacina que no início é maravilhosa e você descobrir depois que ela faz encefalite. Um problema no sistema nervoso central ou uma alergia. Aí você vai prejudicar 100% de pessoas para proteger 5%. É essa grandiosidade que a gente tem que ter cuidado com essa celeridade da vacina. Existe uma pressão midiática e populacional, mas o cientista ele não pode acolher essa pressão e se precipitar a colocar algo para a população inteira por conta de uma minoria da população. Doutora, o Francisco, ele diz aqui, tenho 2 filhos médicos na frente desta epidemia. Sabemos a dificuldade dos médicos por ter falta de EPI. A senhora acha que os governantes realmente estão preocupados com os profissionais? Eu gostaria de acreditar que sim, Rodrigo. Eu sou uma pessoa otimista. Deveriam estar, né? Esse é outro critério, né? Dentro de todos esses critérios de flexibilização que eu te falei, você ter os testes, você ter a capacidade de identificar quantas pessoas tem na população, você ter mortalidade caindo nos últimos 14 dias, você não ter casos novos nos últimos 14 dias, é você também ter EPI, que é o equipamento de proteção individual, para a linha de frente. Uma das coisas que a gente viu no início da epidemia aqui no Rio é que nossos colegas iam se tornando infectados e a gente ficava pensando, Jesus, quem é que vai ficar na terapia intensiva? Porque médico bom em terapia intensiva é uma minoria, é uma ciência
muito difícil, é uma ciência que demanda muita prática, não é só teoria. E quando as pessoas começaram a ficar infectadas, entraram colegas menos experientes no jogo ali, no campo. Então, se você não tiver EPI adequado para os médicos, você vai colocar uma população na mão de médicos menos experientes naquele tipo de doença, sabe? Naquele tipo de assistência. Então, o EPI é fundamental. Doutora, a Bia mandou aqui uma Uhum. pergunta, mas eu acho que a senhora já respondeu. Existe Diga. reinfecção? Existe reinfecção ou quem já tem o IgG positivo está imune? A Bia. Então, Bia, eu respondi isso assim. A gente acredita que não haja reinfecção, mas a gente tem menos de 6 meses de doença aí, então não temos como dar essa resposta definitiva. E a princípio a gente acredita que o IgG protege. O que acontece? Quando você dosa o IgG, é, como que a gente pode saber se o IgG protege ou não? É através de um teste que não é feito em laboratórios normais. É o IgG específico, que você coloca em contato com a célula que tem o vírus e aquele IgG consegue lá destruir o vírus e não deixar ele infectar novas células. O nome desse teste é IgG neutralizante. Só que é um teste que só pode ser feito em laboratório com nível de segurança 3. É muito perigoso. Dali você pode contaminar várias pessoas porque você está manipulando um vírus com alta infectividade e transmissão por via respiratória, inalatória. Então, não dá para você pedir um exame e ver lá se você tem IgG neutralizante. Mas os estudos que a gente tem até agora veem um paralelo entre a ação do IgG normal, que a gente dosa nos laboratórios comuns, com o IgG neutralizante que a gente faz em laboratório de pesquisa. Doutora, a Silvia, ela está perguntando com relação à volta à academia. Qual é a sua opinião? Eu acho que é a mesma história da escola. Eu não vejo possibilidade de ter volta à academia até você ter vacina. Porque imagina que a academia é um ambiente fechado, com várias pessoas, com secreções, eu acho um pouco impossível. Eu acredito que vai ter reabertura, mas eu não terei coragem de frequentar a academia e não orientarei meus pacientes a voltarem à academia. Oriento sim, exercício físico é fundamental. Eu vou falar até como indivíduo que se prejudicou nessa situação, porque eu amava academia, amava fazer exercício físico, falo pra caramba contra o sedentarismo e estou super sedentária porque eu não consigo. Como médica, eu estou o tempo todo no hospital, então eu acabo não indo para o ambiente fora para não ter o risco de contaminar nenhuma pessoa. Então, eu só tenho a minha casa para ficar com as pessoas que eu convivo. É difícil fazer exercício em casa, mas voltar à academia eu acho inviável. Eu acho que se você tem a possibilidade, se você não vai transmitir para ninguém, se você não é, né, grupo de saúde que está aí o tempo todo em contato com pacientes infectados e pode ser um assintomático transmissor, você deve fazer exercício físico em ambiente aberto. Academia eu não recomendaria. Obrigado, Átila. Obrigado a doutora Cristiane, lá de Barcelona, está parabenizando a live, lá da Espanha. Obrigada, Cristiane. Doutora, com relação... Nós anteontem, nós fizemos uma live aqui, também com o Rio de Janeiro, com um médico, o doutor Daniel Sorans. Ele foi secretário de saúde do Rio de Janeiro, né? Sim. E teve teve uma cearense que entrou na live, uma cearense, mas que mora no Rio de Janeiro. Ela é Uhum. repórter na Rede Globo. Ela é repórter na Rede Globo. Inclusive, ela faz muita cobertura da pauta de saúde, que é a Gabriela de Palhano. E ela fez uma pergunta na live que eu queria lhe perguntar. Diga. Qual a sua opinião com relação... Ela está querendo vir visitar a mãe dela aqui em Fortaleza. A sua opinião de pegar avião, doutora? Então, eu acho o seguinte, se ela já teve, né, a doença
se ela tem um IgG positivo e ela precisa prestar assistência a essa mãe, eu pegaria o avião, sim, de máscara devidamente protegida. Usaria a máscara comum, né, a máscara cirúrgica ou máscara de pano, usaria a Face Shield, que é aquele dispositivo que se coloca na frente, teria todo cuidado, tem que considerar todo local que você vai como infectado, até que se prove o contrário. Então, colocou a mão em qualquer coisa, é lavar a mão, jamais levar a mão ao rosto. Eu acho que a Face Shield ajuda muito a lembrar que você não pode colocar a mão no rosto, ela fica ali como uma barreira diferente da máscara, né? Que volta e meia a gente manipula, mexe e tudo mais. A Face Shield fica ali na frente, você vai colocar a mão no rosto, tum, bateu. E lava a mão. Mas eu acho que sim, os idosos estão sofrendo muito, precisam de ajuda, e até para você avaliar a vulnerabilidade deles, né? Como aquela história que a gente falou do infarto lá no início, os idosos estão sofrendo com isolamento e às vezes estão passando por alguma situação de vulnerabilidade que o adulto jovem precisa identificar para também protegê-los. Não é só Covid-19, existe um mundo fora da Covid-19, né? Doutora, chegou aqui uma pergunta aqui da minha mãe, Marta Pereira, tá? A Oi, minha dona mãe, Marta. minha mãe pergunta, Parabéns pelo filho. doutora, tenho ótima saúde e faço academia online. Meu pai tinha excelente saúde, morreu com mais de 90 anos. A boa saúde dele me influencia pela genética, ajuda a não sentir a gravidade do sintoma do Covid? Olha, a gente acredita que sim, né? Não só para o Covid, mas para várias outras coisas. Eu gosto de uma frase que fala que os filhos herdam mais do que cromossomos, mas também como somos. Então, não só a genética em si, mas os seus hábitos, né? Se o pai fazia atividade física, se o pai comia bem, se o pai não fumava, muito provavelmente esse filho vai repetir esses hábitos. Então, muita coisa que a gente vê, olha, nossa família é saudável, não é soberanamente por conta dos genes, mas pelo comportamento de grupo daquela família. Então, Doutora, você também está mais protegido. amém. Doutora, chegou uma pergunta aqui se o óculos substitui o face shield. Eu acho que não. Não substitui. Teoricamente, sim, né? Porque o local pelo qual a gotícula pode entrar é a mucosa ocular. E o óculos está bem aqui. Mas eu vou te falar como médica na minha prática comum. Teoricamente, a gente pode entrar numa área COVID com a N95 e o óculos que a gente usa em sala cirúrgica. Eu uso o óculos, a máscara e a face shield. Por quê? Quando eu estou sem a face shield e eu vou atender um paciente com COVID, o doente tosse, vem uma secreção na minha testa, sim, não entra em contato com o meu olho, mas em algum momento eu vou tirar o cabelo do rosto e aquilo vai para minha mão. E quando eu lavar o rosto, aquela secreção pode cair no meu olho. Então, acho que a Face Shield é um dispositivo insubstituível. Eu acho que como barreira mecânica não tem nada igual. Doutora, você não recomendou academia. E tem uma seguidora aqui que está perguntando. E o Pilates com 2 pessoas? O Pilates com 2 pessoas? Olha, como eu disse antes, né, é bom senso. Eu acho que se a sala for devidamente higienizada, se a pessoa que está atendendo o esportista está protegida, aquele que está fazendo esporte. Eu vejo muito na prática, assim, o indivíduo que está fazendo o exercício desprotegido e o personal protegido. Não vejo o menor sentido. Ambos têm que se proteger. E, na verdade, as pessoas têm que lembrar que você usa a máscara para você e para o próximo. E em protegendo o próximo, você está se protegendo de novo, porque você está impedindo o vírus de circular. Então, não é porque você está fazendo exercício que você tem que ficar sem máscara. Faça o exercício de máscara. Proteja você e proteja seu treinador. Então, nesse aspecto, eu acho que ok, mas mais de 2 pessoas numa sala não aconselharia. Mas, de novo, Rodrigo, é bom senso. Eu acho que a gente tem que voltar a viver, sabe?
Eu acho definitivamente que a gente Ok. precisa voltar a viver, mas de forma segura. Doutora, nós estamos aqui entrando na reta final da nossa live, tá? Faltam aqui aproximadamente 6 minutos. Certo. Antes das suas considerações finais, eu gostaria aqui de deixar alguns avisos aqui para os seguidores, tá? Tá ótimo. Pedir para os seguidores, quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir aí, tá? Nós estamos com lives, diversas temáticas, para vocês acompanharem as programações, tá? E também agradecer a participação de todos, não é? Doutora, chegou uma pergunta interessante aqui, ó. Doutora, a senhora acha que pós-pandemia vai aumentar pessoas com outros sintomas por causa do isolamento, tipo pânico e depressão? E, doutora, Tá, tem... eu quero acrescentar. Eu tenho um amigo meu que eu falei com ele disse que a irmã dele, quando fala em retomar a atividade de trabalho, ela fica com um pânico. O Sei. que a senhora pode dizer sobre isso? Eu acho que a gente vai precisar de um apoio muito grande, né, às pessoas. Certamente as doenças mentais aumentaram muito a incidência. E as doenças outras também têm uma demanda reprimida muito grande, porque as pessoas estão com medo de procurar o sistema de saúde. Quando tiver reabertura, isso vai aumentar muito. Está existindo um mundo extra-Covid que não está sendo visto. Eu, trabalhando no hospital, posso te falar que na época do pico eu só vi Covid. Então, onde estavam os infartos? Onde estavam as arritmias e os cânceres? As doenças não sumiram, né? Deus não pegou e falou, agora é Covid, não tem outras doenças. Não, essas pessoas estão com medo, estão em casa. E muitas estão morrendo em casa. Então, precisamos retomar as atividades, sim, mas com muita consciência. O mais importante, Rodrigo, eu acho que é bom senso, que é difícil, né? Que bom senso, cada um, teoricamente, tem o seu. As pessoas precisam aprender a pedir ajuda. Eu acredito, e o Colégio Americano também reforça isso, que toda atividade que puder se manter dessa forma, por plataforma digital, né, sem contato físico, deve ser mantida, e as instituições devem ajudar os seus funcionários. Eu acabei não falando para você, mas eu trabalho na instituição da FAPES, responsável pelos funcionários do BNDES, e faço muita telemedicina, e nós contamos com apoio psicológico. Muitos dos nossos funcionários passaram a trabalhar de forma remota. Você não tem ideia do quanto a psicologia foi acionada nesse período. Então, eu acho que cada empresa deve pensar que seu funcionário pode estar acometido com uma doença mental, seja ela temporária, agora nesse momento de pandemia, ou uma doença que começou agora e pode perdurar um tempo até esse novo normal virar algo mais aceitável para o indivíduo e que ele consiga conviver. A gente tem que aprender a conviver com o Covid. Ele não vai embora, ele está aí entre a gente aprendeu a conviver com ele. Doutora, a sua presença aqui no Diálogo Aberto, essa aula que a senhora nos deu nessa noite, eu me considero assim ter recebido um presente antecipado do meu aniversário, que é amanhã, viu, doutora? Parabéns. Obrigado. Doutora, Esse povo de junho é muito bom. Eu também sou de junho, viu? qual é o dia? Qual é o 10 dia, de doutora? junho. Dia 10. 10. Parabéns, doutora, parabéns. Ainda Parabéns dá para tempo. nós, viu? Só esse povo de junho que pede parabéns assim na live. Eu também adoro. Eu falo, gente, me dá parabéns. Doutora, então assim, faltam aqui 2 minutinhos aqui. As suas considerações finais, por favor, doutora. Minhas considerações finais são: calma, tudo vai passar. Toda crise vem aí ensinar alguma coisa para gente, né? Eu acho que esse vírus veio nos tornar mais humanos, mais empáticos, olhar mais o outro, mesmo que à distância, entender mais a vulnerabilidade do outro. E tudo na vida passa.
tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Se a gente aprender a focar o pensamento assim, fazer o que é possível, né? Coloquei minha máscara, estou lavando minha mão, estou usando minha face shield se eu puder, vou na rua, volto da rua, boto minha roupa para lavar, deixo meu sapatinho de fora, entro na minha casa, peço proteção para o dia seguinte e faço o que dá. Não pensa no futuro, não pensa no passado, fica no presente, que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Existe algo soberano, isso eu acredito, controlando tudo, e só vai acontecer com a gente o que tiver que acontecer. É só ajudar a, a esse processo acontecer. Amém, doutora, amém. Doutora, assim, vários elogios aqui à live, tá? Vários elogios à doutora, dizendo que a doutora é simpática, competente, enfim, várias qualidades aqui, doutora, que eu não vou ter tempo de citá-las. Obrigada. Obrigado, doutora. Olha, fica o convite, tá? Fica o convite. Passando essa pandemia aí, seja bem-vinda aqui ao nosso Ceará, nossa Fortaleza, doutora. Isso, eu quero. Praia, água de coco e eu ia falar para tomar uma caipirinha, mas sou médica, não vai cair bem falar isso. Mas eu quero uma caipirinha na praia. É isso aí. Eu quero deixar avisado para os seguidores que a live vai ficar salva aqui no Instagram, Diálogo.aberto, tá, pessoal? Quem não assistiu toda, vale a pena assistir a parte que não assistiu. Quem quiser encaminhar para quem tem interesse. E vamos seguir o Diálogo.aberto, acompanhar nossas lives. E é isso. Doutora, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde para continuar esse grande trabalho aí, salvando vidas, doutora. O seu trabalho é abençoado por Deus, doutora. Para todos nós. Obrigada, viu? Obrigado. Um beijo. Tchau, beijo, tchau. Boa noite. Tchau. Parabéns. Boa noite. Boa noite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos mais uma vez, tá? Beth, obrigado, Beth. A Lu, obrigado, Lu. Goulart, a Golta aqui, obrigado. O Átila Peixoto, doutora Cristiane, obrigado, lá da Espanha, sempre divulgando as nossas lives, muito obrigado. Enfim, só tem aqui gente da melhor qualidade. Muito obrigado. Francisco Dias Júnior, você sempre aqui nos prestigiando, obrigado, amigo. Valeu, sempre importante sua participação. Beth, a doutora disse que vem a Fortaleza, você também, viu? Você também vem nos visitar. Silvia Aquino, obrigado, Silvia, de Brasília. Obrigado, Silvia, valeu. Carla Vilas, obrigado. Essa doutora aí, Carla, é campeã. A doutora Alessandra foi uma aula aqui. Ela é demais. Obrigado, doutora Cristiane, pela parceria, por divulgar nossas lives, pela sua atenção, sua gentileza, de sempre que pode aí no seu fuso horário, de nos prestigiar aqui, doutora. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Um bom final de sábado aí. E, pessoal, amanhã é um dia maravilhoso. Melhor dia do ano, meu aniversário, pessoal. Tá avisando aqui que falta 1 minuto e 30 segundos, tá, pessoal? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Vai ficar salva a live aqui, tá? Obrigado. A Carla Vilas é mãe da doutora Alessandra. Ó, a mãe da doutora Alessandra estava aqui nos prestigiando. Parabéns, doutora. Parabéns, Carla. Parabéns aí pela filha aí competente, campeã. Parabéns, é um orgulho realmente. Obrigado. Obrigado, Francisco Dias. Muito obrigado. Obrigado, Beth. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu demais. Lênia, obrigado. Obrigado, pessoal. Amanhã é isso aí, pessoal. Um domingo aí maravilhoso, né? Uma semana maravilhosa para todos, tá? E é isso aí. Vai ficar salva a live aqui, quem não assistiu toda. Boa noite, que Deus abençoe, saúde. Até mais, pessoal. Obrigado.